Quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco. Estamos de volta aqui para comentar os assuntos mais espinhosos da nossa política brasileira e que afeta diretamente a nossa vida. Porque vivemos o dia a dia sempre naquela expectativa de boas novas, aquela expectativa de que alguma notícia boa surja. E pelo que me consta, não existe notícia boa no jornalismo brasileiro, nenhuma, somente notícias boas sobre futilidades, E uma notícia que realmente interessa, que mexe com a vida do brasileiro, é muito difícil você encontrar algo positivo. Só vemos promessas, discursos polêmicos, quentes, fortes, mas que na prática não resolvem absolutamente nada. E eu falo isso por quê? Porque nós estamos vendo dia a dia o nosso país indo para o buraco, esse é o termo certo. Uns estão melhores que outros nessa vida, uns estão confortáveis, seguros economicamente, outros estão passando dificuldades. E nesse meio todo, nós vemos aí uma classe de pessoas que só pensam no umbigo deles, que só pensam no bolso deles e no poder que eles possuem. Quanto mais poder, melhor. Nem que para isso tem que rasgar a Constituição e jogá-la no lixo. Por isso eu quero dizer que o Gilmar Mendes, ele age como se estivesse, vamos dizer assim, diante de um país que lhe deve algum tipo de submissão. Como se nós devêssemos alguma coisa a ele. E não como se ele devesse proteger a Constituição. A Constituição que ele jurou defender. A sequência de decisões que ele tomou nesses últimos dias não é um mero detalhe jurídico. É um ataque frontal ao equilíbrio entre poderes. Uma reescrita solitária das regras do jogo. Um gesto típico de quem já não vê, ou melhor, de alguém que já não se vê como um juiz, mas como um fiador absoluto do sistema que teme ser confrontado. O que ele fez ontem foi aplicar um AI 5.2. Nada democrático, segundo eles, que costumam de dizer que defendem. Quando ele declara do alto de sua autoridade, autoconcedida, porque ninguém deu a ele essa autoridade, quando ele diz que a lei do impeachment caducou, ele não está apenas reinterpretando um texto legal. Ele está enterrando simbolicamente a própria ideia de responsabilização institucional. Não é à toa que muitos o chamam de o coveiro do Brasil. Não por destruir o país, mas por sepultar, pouco a pouco, os mecanismos que ainda poderiam salvar o Brasil. Ao afirmar que somente a Procuradoria-Geral da República é que pode pedir um processo de impeachment contra ministros do Supremo, o Gilmar Mendes criou aí um funil institucional, que concentra poder no topo e elimina qualquer possibilidade real de controle externo. A Constituição é clara ao estabelecer que o Senado deve processar e julgar ministros do Supremo, mas o Gilmar decidiu que a clareza constitucional deve se submeter ao seu próprio entendimento. Ele definiu que esta lei do impeachment caducou. O legislativo, já enfraquecido há muito tempo e acuado, o que é pior, assiste tudo a isto, enquanto suas prerrogativas são arrancadas pela força de uma única caneta, ou de algumas canetas, que já não hesitam e que já não encontram resistência alguma.
Eles já tomaram conta, ninguém mais se impõe contra eles. Segundo o ministro Gilmar, a lei de impeachment, que é da Constituição de 1946, é, portanto, ultrapassada, segundo ele, já que a Constituição já passou por mudanças diversas até chegar na última de 1988. Então, por isto, a lei do impeachment tem que ser reestudada. Mas se isto é fato, ela tem que ser reestudada ou refeita ou melhor interpretada dentro do poder legislativo, não do judiciário. A Constituição, ela é escrita dentro do Congresso Nacional. É o presidente do Congresso Nacional que assina a nova Constituição do país, não o judiciário. O judiciário não recebeu o voto do povo para escrever uma Constituição. O povo delegou esse direito aos parlamentares, que bons ou ruins, mais ruins do que bons, receberam esta autorização. A lei do Gilmar propor que somente a Procuradoria-Geral é que pode pedir um processo contra ministros. A votação também no Senado deverá ter 2/3 dos votos e não mais uma maioria simples, né? Que é o que consta inclusive na Constituição. Maioria simples para se decretar um pedido de impeachment. Agora ele diz que tem que ser 2/3, baseado em quê? De onde ele tirou isso? De qual cartola ele tirou essa ideia? Esta liminar do decano Gilmar impede ainda que o mérito das decisões judiciais, prestem atenção, impede que as decisões judiciais proferidas por ministros do Supremo seja usado como argumento para denunciá-los por crime de responsabilidade. Quer dizer, se eles fizerem qualquer bobagem, tomarem uma decisão totalmente irregular, essas decisões não podem ser usadas como justificativa para pedir o impeachment deles. Mas desse jeito é fácil. Desse jeito qualquer um faz o que bem entende sem correr risco algum. Só que eles não dão esses mesmos direitos aos de fora, principalmente aos conservadores. É só para eles esse direito. E aí entra o tal Davi Alcolumbre, figura muito central nesse arranjo silencioso. Porque há anos ele acumula pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal em sua gaveta. Ele guarda esses pedidos como se guarda papéis velhos numa gaveta, esquecidas e amareladas com o tempo. O mais grave, porém, não é a omissão do Davi Alcolumbre, é a conveniência. Por que ele não põe nenhum pedido de impeachment para ser votado? Assim como fazia também Rodrigo Pacheco, né? Não vamos nos esquecer. Ao engavetar tudo isto, o Alcolumbre transforma o Senado em um órgão simplesmente decorativo, incapaz de exercer sua função constitucional, que é a mais sensível, como, por exemplo, conter abusos do judiciário quando eles ameaçam o próprio Estado de Direito. A inércia do Davi Alcolumbre não é neutra, ela é cúmplice. E sua cumplicidade é o alicerce sobre o qual Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, por exemplo, erguem a arquitetura de um Supremo que não presta contas a ninguém. Eles pintam e bordam e ninguém se mete. Por mais fortes que tenham sido as palavras do Davi Alcolumbre ontem, no fim da tarde, isso não reflete em nada com a decisão do ministro decano lá do STF. Porque as palavras do Davi Alcolumbre foram para fazer de conta de que ele está preocupado com algo que sempre ignorou, que é a vontade do povo. Ele gritou forte, gritou alto para dizer que
o Congresso Nacional, mais especificamente o Senado, está realmente revoltado com a situação e que vai tomar atitudes, decisões. Que mané decisões? Seja lá qual decisão Davi Alcolumbre tomar, ou que os senadores tomarem, o Supremo já tomou conta. Eles vão tornar qualquer decisão ou inconstitucional ou ilegítimo, porque eles já tomaram conta. Não adianta propor em nada, porque nada será aprovado pelo Supremo, ele vai brecar tudo. Assim como o próprio projeto da Anistia Ampla, Geral e Restrita, que está esquecido em qualquer gaveta, o Supremo também já anunciou que, se for aprovado, o STF vai derrubar. Por quê? Porque eles sabem que ninguém tem força, poder contra eles. Porque eles possuem apoio direto e exclusivo da Polícia Federal e das Forças Armadas. Quem é que pode com eles? No fundo, o que estamos vendo aí, meus amigos, não é apenas uma disputa jurídica. É o avanço de um modelo de poder que repele freios, ignora limites e se sustenta na paralisia intencional daqueles que deveriam fiscalizar o Brasil. E por isso o Brasil assiste aí quase que impotente ao fechamento simbólico do Congresso Nacional. Como eu disse, como se fosse um AI-6, nem é 5.2. É um ato institucional número 6. Uma ditadura muito mais forte do que foi a do regime militar, como eles gostam de lembrar. Né? E um AI-6 que fecha a democracia brasileira pela via interpretativa. Nem precisa de força para isso, ele decreta e ponto. E é exatamente esse tipo de golpe silencioso que mais corrói a democracia. Aquele que se realiza sem tanques, sem discursos inflamados, mas com decisões monocráticas, omissões calculadas e o silêncio cúmplice dos que trocam sua responsabilidade por conveniência. O Supremo não chegou nesse ponto sozinho. Claro que não. O Supremo ele foi abrandado esse tempo todo com a benevolência dos congressistas, do presidente da Câmara, os presidentes, desde os que Rodrigo Maia, por exemplo, para cá, que a coisa começou a ficar feia, né? Pelos presidentes do Senado e pela imprensa. A imprensa nunca contestou. Agora estão com essas conversinhas em editoriais, dizendo que agora que passou o risco de golpe de Estado, ataque à democracia brasileira, está na hora do Supremo voltar às suas origens. Eles confessam que sabiam que o Supremo estava extrapolando a própria Constituição. A imprensa confessa. Tanto é que agora diz que está na hora deles voltarem digamos, a ser simplesmente um dos poderes da nação e nada além disto. Claro que o foco principal aí do Gilmar Mendes está no Senado. E por quê? Porque a partir de outubro de 2026, o Senado vai eleger 2 senadores por estado. Ou seja, 2 cargos por estado estarão em disputa a partir do ano que vem. E uma maioria conservadora, que é bem possível de acontecer, pode, a partir de fevereiro de 2027, trocar o presidente do Senado, colocar um mais conservador e abrir um processo de impeachment contra ministros. É nisso que Gilmar Mendes está pensando. Ou seja, vamos brecar isso agora. Porque se brecar em cima da hora, vai ficar chato. Vamos fingir que estamos aí atualizando a Constituição por conta própria. É isso que está acontecendo e é lamentável, porque evidentemente dessa forma não tem como deixar de imaginar que o Brasil já está sim dentro de uma ditadura. E a pior delas, porque não é uma ditadura militar, né? Que usa tanques, fuzis, soldados. É uma da toga, que só usa caneta Mont Blanc, né? E na calada da noite, né? Diga-se de passagem. Pois é.
lá atrás, muito lá atrás, né? Quando ainda vivíamos um fim da monarquia, né? Dom Pedro II, que foi o nosso último imperador, olhava para o futuro do Brasil e ele demonstrava uma inquietação, digamos, profunda, segundo estudiosos, né? Por quê? Porque a convicção que ele tinha era de que o Brasil teria um futuro muito diferente do que é hoje. Muito embora eu não soubesse como ia ser hoje. Mas ele imaginava o futuro da nação não como uma nação que ia ficar ali caminhando contra o vento, sem lenço nem documento. Não, mas uma nação que seria construída pela força bruta do poder. Mas o poder do quê? O poder do conhecimento, do estudo, né? Ele achava que o Brasil seria uma nação construída pela delicada arquitetura da liberdade, da educação e da ciência. Ele era um imperador que, paradoxalmente, carregava no peito uma arma diferente da dos outros, porque a arma dele era a própria alma, uma alma republicana. Ele não buscava o trono apenas, o suportava pela obrigação. Não governava por vaidade, governava por dever. E sempre repetia com melancolia que preferia ser professor do que um soberano. Soberano aí de um império tropical. Enquanto boa parte do mundo já debatia se a liberdade da imprensa era perigosa, isso lá em 1883, se não me falha a memória, para Dom Pedro II, ela caminhava na contramão. A ideia de Dom Pedro II caminhava na contramão de muitos países já da Europa, naquele tempo. Ele aceitava críticas, tolerava sátiras e até respondia a jornalistas como quem conversa com velhos amigos. Isso aí na mesa de café, por exemplo. Sabia que a censura é o atalho preferido dos fracos e que não destrói uma nação mais rapidamente do que silenciar seus questionadores. Essa é a melhor forma de silenciar uma nação. Como está acontecendo hoje, calando as pessoas. O último imperador brasileiro percebia naquele momento o Brasil como um país que aprenderia a caminhar sozinho apenas se pudesse falar sem medo, porque nenhum povo cresce quando sua voz é algemada. Pois bem, isso faz parte, evidentemente, da história do Brasil, né, de alguns livros aí escritos por historiadores, e que mostra como pensava Dom Pedro II já naquela época, né, e como ele pensava diante do seu tempo. Porém, mal ele sabia no que o Brasil ia dar, né? Mal ele sabia que o Brasil teria a tal democracia relativa, que é a que comanda hoje o Brasil. Quando olhamos para as figuras, né, que atuam no Brasil de hoje, nós olhamos com um certo asco. Eles não nos passam confiança. Ao passo que quem conheceu, quem viu, quem conviveu, olhava para Dom Pedro II como uma figura silenciosa e contemplativa. E parece que ainda existe a sensação de que ele tentou nos entregar um país que jamais tivemos coragem de construir. Essa é que é a verdade. Os ensinamentos aconteceram. Nós é que não soubemos aproveitar. Um Brasil que falaria alto, pensaria de forma livre e caminharia rumo ao futuro, com a mesma dignidade com que ele caminhava entre livros, laboratórios e debates, na época dele. Dom Pedro II não imaginou um Brasil perfeito, imaginou um Brasil possível. Fato é que o erro não foi dele, foi nosso. Nós é que não soubemos aproveitar as oportunidades que o Brasil sempre teve. Eu, desde moleque, ouvia dizer que o Brasil era o país do futuro. Tínhamos tudo, solo, sol, o ano inteiro,
terras férteis, riquezas minerais. Desde moleque eu ouvia isto. E o que adiantou tudo isso até agora? Nada. O que nós vemos agora é um ministro do Supremo reescrevendo a história, a bel prazer, e de uma forma nada republicana, nada silenciosa e muito menos contemplativa. É o caso do decano do Supremo Tribunal. Agora, antes de terminar, eu queria voltar a falar do terremoto que balançou as estruturas do Partido Liberal e da direita bolsonarista nessa semana. Para a surpresa de muitos, Michele Bolsonaro caminhava e caminha pelo tabuleiro político com uma força que muitos ainda fingem não enxergar, mas que já move estruturas, desmonta acordos e desafia caciques tradicionais. Enquanto líderes partidários tentam costurar alianças velhas, guiadas por cálculos frios de conveniência, Michele Bolsonaro surge com algo que nenhum deles consegue comprar, blindar ou controlar, que é o capital político orgânico, emocional, enraizado no imaginário de milhões de brasileiros, especialmente as mulheres, os evangélicos, famílias e o eleitor conservador que vê nela não apenas uma figura pública, mas um símbolo de força. Por exemplo, lá em Santa Catarina, a sua decisão foi muito clara, de apoiar Caroline de Tone para concorrer ao Senado Federal, mesmo que ela deixe o Partido Liberal. Michele afirmou que ela terá seu voto, seu apoio. E isso é mais do que um gesto de lealdade, é um recado direto a Valdemar Costa Neto, que nós bem sabemos não ter nenhum tipo de qualificação, muito menos honestidade. Nosso presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a escolher entre o PL e o PP, Valdemar Costa Neto ou Ciro Nogueira. E naquele momento, quem ofereceu mais a Jair Bolsonaro foi o Valdemar. Porque o negócio dele era crescer o partido, era fazer o partido se tornar mais importante. Mas a mensagem de Michele Bolsonaro é simples. A força dela não se limita a fronteiras partidárias. Ela não depende de acordos de bastidor para impor direção. Ela cria a própria direção. E isto confronta de frente a estratégia de Valdemar Costa Neto, que quer o quê? Ele quer reeleger o Jorginho Melo, lá em Santa Catarina, o mesmo governador que essa semana teve a coragem de dizer, de forma até oportunista, que Jair Bolsonaro está preso e tem que aceitar sua pena, aceitar o seu destino, né? Dizendo que vida que segue. Esse é o tipo de figura que o Valdemar Costa Neto quer impor apoio, inclusive com a aval de Michele Bolsonaro, que já disse que não. Né? E a Michele Bolsonaro, ao contrariar esta articulação, mostra que não vive de calculismo político e não está disposta a sacrificar seus aliados mais fiéis em nome de um arranjo que fere a própria base bolsonarista. E tudo começou, a confusão começou por conta do Ceará, onde o André Fernandes trabalha para viabilizar o pai como candidato ao Senado e acena então com uma aproximação a Ciro Gomes, em movimento de sobrevivência regional. Só que esse acordo já está brecado. O Valdemar realizou a reunião entre ela, o Flávio, o André Fernandes e ele, e ali ficou decidido que esse apoio do André Fernandes ao Ciro Gomes, por hora, está suspenso. E Michele, mais uma vez, ignora as pressões e as tramas tradicionais, colocando seu apoio político em Priscila Costa, que é a vereadora mais votada lá de Fortaleza, mas é uma voz forte do conservadorismo e rosto crescente no PL Mulher. É ela que Michele vai apoiar. É a política feita não por cálculos de conveniência, mas por coerência de discurso. Em um ambiente aí de contaminação por alianças, improváveis principalmente, Michele se posiciona como quem protege a identidade do movimento,
mesmo que isso coloque em risco acordos cuidadosamente costurados por figuras do partido. E quando o foco vai para São Paulo, ou vem aqui para São Paulo, por exemplo, o maior colégio eleitoral do Brasil, a força de Michele fica ainda mais evidente. Porque ela já se colocou ao lado de Rosana Vale, que é a presidente do PL Mulher do estado de São Paulo. E deixou claro que sua estratégia é nacional, não é regional. Não é apenas influência, é liderança e expansão. É construção de protagonismo. É uma ocupação de espaço. Enquanto Valdemar enxerga os partidos, a Michele enxerga as pessoas. Enquanto caciques veem números, ela vê representatividade. Enquanto políticos tradicionais tentam controlar palanques, a Michele Bolsonaro cria seus próprios palanques. A verdade é que, sem fazer escândalo, sem bater na mesa e sem precisar de acordos subterrâneos, Michele Bolsonaro se tornou a maior força feminina da direita brasileira e uma das figuras mais influentes do Brasil. Onde ela aponta, multidões seguem. Onde ela apoia, candidaturas ganham vida. Onde ela entra, os velhos arranjos se desmancham. E isso explica o desconforto crescente dentro do próprio Partido Liberal. Porque ela não apenas divide o poder, ela redefine o mapa. E quem tenta pará-la descobre cedo ou tarde que sua força política não vem de gabinete, vem das ruas. E isto ela aprendeu com muita sapiência com seu amado esposo Jair Messias Bolsonaro, que hoje amarga o peso de uma prisão por conta de sua extrema popularidade e crimes zero, né? Só que Michele Bolsonaro sabe muito bem como foi a experiência de ter vivido dentro do Palácio do Planalto, do Alvorada, não vou dizer Planalto, do Planalto é a Janja que vive lá dentro, né? Michele Bolsonaro vivia no Palácio da Alvorada como presidente da República. E ela conhece muito bem como funciona o sistema. E ela não entrou nesse meio com os olhos vedados, mas com a experiência passada pelo mito político, que mesmo preso mantém suas ideias vivas no eleitorado conservador. E nessas alturas, me parece que ela ultrapassou a popularidade que poderia ter Flávio Bolsonaro numa corrida eleitoral, ultrapassou Carlos e ultrapassou o Eduardo. O Eduardo porque evidentemente está fora do Brasil, não pode voltar nesse momento, porque o STF está louquinho para prendê-lo também. O Carlos porque não tem essa habilidade, principalmente do discurso. E o Flávio porque, de certa maneira, navegou na maionese, na minha opinião. Como eu falei já em vídeo anterior, a Michele expressou seu pensamento contrário a apoiar Ciro Gomes. Falou para o público presente. E o Flávio Bolsonaro descaracterizou as palavras de Michele Bolsonaro em público, né? Ou seja, lavou roupa suja em público. O erro foi dele, não foi dela. Mas depois ele pediu desculpa depois de visitar Jair Bolsonaro. O que Jair Bolsonaro deve ter falado para ele? Meu filho, vai devagar, aprende um pouco com a vida, porque a experiência fala mais alto. Né? E muita gente quebrou a cara, principalmente o Alan dos Santos, que não teve a hombridade de pedir desculpas pela bobagem que falou e agora faz um vídeo sugerindo uma grande live com a presença de Michele, do Flávio, de todos, para pedir a liberdade de Jair Bolsonaro. Isso me parece mais oportunismo. Nada impede que você faça lives e lives sugerindo a soltura de Jair Bolsonaro. Por que você quer a presença da Michele? Para ganhar pontos? De oportunismo o Brasil está cheio. O Brasil está cheio. Então é hora realmente de unir a experiência política no Senado Federal do Flávio Bolsonaro, né? A experiência vivida por Michele Bolsonaro esses anos todos ao lado de Jair Bolsonaro, e associar tudo isto a uma política ideológica conservadora que realmente vale a pena. Porque, evidentemente, não temos uma luz no fim do túnel que saia do Congresso Nacional. Eu não sei, sinceramente, como será a disputa política
de outubro do ano que vem. Não sei mesmo. Penso eu que nessas alturas, raríssimos nomes se aventurarão a concorrer, porque está tudo desenhado para que o sistema continue como está. Está tudo desenhado. E ninguém vai querer queimar o filme. Ninguém vai querer ganhar o filme. E é nessas horas que os fortes aparecem. E Michele Bolsonaro é muito forte. Muito forte. Guardem isto. Não façam um julgamento precipitado no que eu estou falando. Apenas guardem. Porque o tempo vai mostrar. Ok, meus amigos? Por hoje, era somente isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal. Chamem seus amigos para me acompanhar. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.